Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje, depois de quase 4 meses de leitura, eu venho conversar com vocês sobre Guerra e Paz de Tolstói. Guerra e Paz é um livro muito interessante. Ele está, sem dúvida alguma, em todas as listas de qualquer tipo de lista de literatura que se fizer sobre os maiores livros de todos os tempos, ele vai estar, sem dúvida. E também vendo aí os canais dos outros booktubers, né, que aparece sempre a estante atrás, e eu sou desses que fica reparando as estantes dos outros, a gente vê que quase todas elas a presença, né, certa de Guerra e Paz. Mas, curiosamente, procurando aí nos canais, a gente não vê tanta resenha assim sobre ele, né? De onde se conclui que é um livro reconhecido, né, como de grande valor, que todo mundo acha, tem essa certeza que tem que ler em algum momento da vida, mas na verdade pouca gente se dispõe a fazer isso. Eu não pretendo fazer aqui uma resenha desse livro, até porque seria bem difícil devido à extensão e à quantidade de acontecimentos dele. Teriam que ser várias resenhas, né, em vários vídeos. Mas quem fez um trabalho nesse sentido muito bom é o Wellington, do canal Resenha Simples. Eu vou deixar o link para o canal dele, para a resenha do Guerra e Paz. E é muito interessante, ele analisa com bastante profundidade, né, tudo o que ele leu. Diferente de outros canais que a gente normalmente vê, que se resume a quase que contar a trama do livro. Então deixo aí a dica do canal do Wellington, deixo também o meu abraço para ele. Mas vamos ao livro. Por que que então a gente deveria pegar um livro desse, escrito em 1869, se eu não me engano, e tá aí um calhamaço falando sobre a Guerra de Napoleão? Por que que eu deveria lê-lo hoje em dia? A ideia inicial do Tolstói não era escrever sobre as guerras napoleônicas, mas sim sobre a Revolução Decembrista, que foi um evento que aconteceu na Rússia em 1825, mas ele percebeu que teria que ir voltando no tempo, né, para que sua história ficasse entendida. E ele recuou então até 1805, com o início das campanhas napoleônicas ali pelo interior da Europa em direção à Rússia, e que isso começou a alertar ali a elite do país de que o Napoleão poderia estar com algumas intenções de invadir ali o país. Ele utilizou então esse pano de fundo histórico, né, das guerras napoleônicas, para encaixar ali as histórias, né, dos seus personagens fictícios, atuando juntamente com personagens reais, em eventos reais, e fez isso de uma forma tão harmônica, tão natural, né, que a gente realmente se envolve com. São personagens cativantes, muito bem construídos, e as tramas pelas quais eles passam, né, tanto nos períodos de paz quanto nos períodos de guerra, é, fazem a gente realmente se envolver com esses personagens, né? E as vidas desses personagens e de suas famílias se entrelaçam de tal forma, com tantos acontecimentos, que mantém o nosso interesse no decorrer de toda a leitura. Então nós temos aí intrigas amorosas, perdas, casamentos arranjados, decepções, falências, e tudo isso dentro desse contexto da guerra, né, também com descrições de cenas de batalha muito bem narradas, muito bem descritas, com manipulações políticas, com é, negociações diplomáticas, né, entre Napoleão e entre o czar da, da Rússia. Então tem muita coisa nesse livro, né? Assuntos assim, temas variados que vão interessar a todo mundo. E todos esses acontecimentos são narrados de forma brilhante, com os personagens muito bem construídos, tudo muito bem amarrado. O Tolstói assim, foi genial, né, em conseguir, numa obra tão extensa, levou tanto tempo para escrever, foram cerca de 5 anos, para deixar tudo ali bem encadeado, bem relacionado, né? Não perder ali o fio da meada. Então ele consegue fazer isso com brilhantismo. E ele não deixa, no meio disso tudo, ainda de colocar suas próprias opiniões, principalmente sobre a guerra, sobre
a história, né, sobre como a história é vista, como a história é contada adiante. Vou falar agora um pouquinho sobre a experiência da leitura desse livro. Eu também tinha um pouco de medo dele, tanto que eu não tinha lido praticamente nada de literatura russa, muito menos do Tolstói. Resolvi começar um tempo atrás com o Ana Karenina, gostei muito e daí resolvi encarar o Guerra e Paz. Mas não tem necessidade de medo, de receio nenhum. O livro é muito fácil de ler, a história é muito gostosa, te prende, mas eu vou deixar algumas dicas aqui que são bem interessantes, né, de serem aplicadas. Como são muitos personagens e muitos acontecimentos, eu acho conveniente ir fazendo uma listinha dos nomes à medida que eles vão aparecendo, da relação ali entre eles, porque o Tolstói ele coloca às vezes o primeiro nome do personagem, ou o sobrenome, ou até algum apelido que eles têm. Então, no início, a gente tem essa tendência a se perder. É interessante fazer essa colocação. No final do livro, pelo menos nessa edição, na edição da Kozak e na edição da Companhia das Letras, tem uma lista de personagens ali que pode ser consultada, mas essa lista é um pouco enganosa, porque ela se refere apenas aos personagens históricos e não aos fictícios. Então a gente acaba procurando personagens ali, os personagens principais do livro não estão nessa listagem. Eu vou deixar a dica também de um aplicativo que eu achei, eu vi a dica em algum blog, que é assim maravilhoso. Infelizmente, ele não tem a versão em português, apenas ele é um aplicativo russo, mas ele tem o Guerra e Paz em inglês e todas as informações referentes ao livro também em inglês. Eu tentei fazer aqui um videozinho, vou deixar aqui para vocês. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui do aplicativo para vocês, né? Esse aqui, o Live Pages, está entrando. Não é necessário o acesso à internet, né, para a grande maioria dos recursos dele, mas alguma coisa precisa. Aqui tem o índice, né, tem o livro aqui, o Guerra e Paz, aqui para o índice, né? Aí tem aqui, ó, os livros, né, a divisão dele em livros. Aqui do lado, o que for em azul, a predominância desse livro é a paz, e vermelho a guerra. Aqui tem os capítulos, aí um breve resuminho de cada um. Aí tem depois as marcações que você faz e seleciona, né, os trechos de leitura, se você fizer a leitura por aqui. A linha do tempo, que aí é bem interessante, porque está entrando, essa precisa dar. Aí tem aqui, ó, no romance e na história. Aí aqui em cima, os paralelos, né, do que vai acontecendo cada mês, cada período, com o que está acontecendo no romance e o que está acontecendo na história, né, na vida real. Muito interessante esse. Aqui tem a interação entre os personagens, né? Aí temos aqui os principais, vamos ver o Pierre Bezukhov. Aí tem aqui a linha do tempo dele, né? Tudo que vai acontecendo com ele no romance. E se a gente quiser fazer o cruzamento, a gente seleciona aqui embaixo, ó, um outro personagem. Vamos ver, por exemplo, a Natasha Rostova. Aí ela aparece aqui embaixo, em duas linhas, e aqui os momentos da história em que a vida dos dois se cruzam. Então é bem interessante, né? Às vezes a gente se perde, fazer um pouco esse paralelo, bem interessante. Excursões é uma parte mesmo para você, se você for viajar para o país. Os locais, também bem interessante, que vai mostrando aqui conforme, né, vai avançando o romance, principalmente nas partes da guerra, você vai vendo os locais onde a ação se desenvolve, né? Ó, Borodinó, aí você vai lá para Borodinó, aí os personagens que estão naquela cena, quais as cenas que se desenrolam, né, naquele local. Então, bem interessante também para ter uma visão mais ampla. Os personagens, aí você vê, né, um por um, por exemplo, o Andrei, né, aí tem aqui a descrição de como ele é, os valores dele, a vida dele, e aqui embaixo, nessa parte verde, qual foi a origem desse personagem, em quem o Tolstói se baseou para criar
esse personagem. Eu não recomendo ler essa parte aqui antes de você ler a história, porque tem, assim, é um resumo mesmo da vida do personagem, né? Então tem alguns spoilers, não vale muito a pena. Continuando, tem aqui os joguinhos, né, que fazem perguntas sobre o livro. Isso aqui tem que estar online também, eu não fiz. E basicamente é isso. Você pode também ler o livro, né? Se você quiser ler ele em inglês, aí tem aqui o coisa. E o interessante é isso, ó, conforme vai passando o texto, tem essas bolinhas coloridas aqui que vai levando aqueles outros links. Por exemplo, aqui, verdinho, vai mostrar o que aconteceu na linha do tempo em julho de 1805, que é onde a ação aqui tá decorrendo. Aí você abre para lá, joga para lá para a linha do tempo, do que aconteceu tanto na novela quanto na vida real. Então, é bem interessante, né? Voltando aqui para o texto do livro, ó, vai passando, aí tem várias desses itens. Agora está demorando aqui nesse trecho, não tem muitos. Aqui, ó, o pretinho já leva ao personagem que é o principal ali desse trecho. Ó, outro pretinho aqui. Aí já mudou de capítulo. E assim por diante. Então, é um aplicativo bem interessante que assim, foi bem útil, né? Fazer essa... Eu até li em alguns momentos dele, porque às vezes em algum local que você não está com o livro preparado, né? Não está com e-book, aí eu aproveitava até fazia a leitura aqui. Então, gostei muito desse aplicativo. Para quem lê inglês, é um auxílio e tanto na leitura do Guerra e Paz. Uma outra dica que eu deixo também para quem tiver condição é a série da BBC em 6 capítulos, mas eu de forma alguma recomendo que ela seja assistida como substituta para o livro, porque o livro é muito mais completo que isso, né? Todas as digressões que o Tolstói faz e toda a parte psicológica dos personagens, né, está muito bem colocada no livro, e isso não tem na série, mas é uma série belíssima, muito bem produzida, as imagens são fantásticas, e como ela é em episódios, eu recomendo assim, que no início, não antes de começar a leitura, mas depois que já tiver lido alguma coisa, assistir pelo menos o primeiro episódio para ter uma noção porque ajuda, né, a caracterização ali dos personagens na nossa cabeça, para facilitar um pouco essa imagem, você criar essa imagem do personagem, né? Depois vai facilitar bastante no desenrolar da leitura do livro. Eu queria mencionar aqui também 2 outros livros que me vieram muito à mente durante a leitura do Guerra e Paz. O primeiro deles é Os Miseráveis, do Victor Hugo, que até então era considerado por mim o melhor livro que eu já li na vida, e foi ultrapassado agora pelo Guerra e Paz. Os Miseráveis é um livro fantástico, soberbo, mas eu achei que o Guerra e Paz ele se desenvolve melhor. A trama é mais interessante, ele consegue encaixar melhor as digressões que ele coloca na história, são mais pertinentes, ele conseguiu mais manter uma coesão da história com o que ele fala, mais do que o Victor Hugo, para mim, né? Apesar dos temas do Victor Hugo serem temas assim mais variados. O Tolstói já mais focado em si na parte da guerra, né, das campanhas napoleônicas. Mas é bem mais interessante. A leitura, para mim, fluiu melhor, foi mais gostosa a leitura do Guerra e Paz do que dos Miseráveis. Então, a partir de agora, Guerra e Paz passa a ser o meu livro predileto da vida. E a segunda menção que eu quero fazer é que no ano passado, quando eu fiz a leitura do As Benevolentes, do Jonathan Littell, já tem vídeo também, vou deixar aí linkado, um outro livro também recomendadíssimo, eu vi que alguns críticos diziam que aquele livro, né, seria um novo Guerra e Paz. Eu, como não tinha lido Guerra e Paz, achei isso um pouco estranho, né? Como assim? Mas agora, depois de ler realmente o Guerra e Paz, eu vi que tem muita coisa realmente em comum. Não só o tamanho, que o outro também é um calhamaço de quase 1000 páginas,
mas também por se passar no período, entremear ali a vida de personagens fictícios durante uma guerra com o desenrolar da própria guerra, né? Com a diferença que lá, nas Benevolentes, é a Segunda Guerra Mundial, e temos basicamente um único personagem, né? Não vários como temos aqui em Guerra e Paz. Mas também ele vai fazendo esse contraponto ali entre os períodos de guerra e os períodos de paz, como isso afeta a vida dos personagens e como está tudo entremeado ali com as digressões, com as análises sobre a própria guerra, principalmente, né? Sobre o poder, sobre a ganância, sobre as relações sociais em si. Então, são dois livros realmente que, né, têm assim, uma grande similaridade. Eu deixo também a recomendação forte da leitura de As Benevolentes. Não sei se para o futuro, né, para a posteridade, ele vai ficar com a fama que o Guerra e Paz tem, mas que realmente tem várias similaridades, tem sim. Enfim, uma leitura fantástica, né? Recomendo a todos, não se assustem, quem tiver ele aí na estante pode pegar sem medo e vão ter uma experiência de leitura assim fenomenal, fantástica realmente. Então vamos continuando aí na nossa quarentena, lendo bastante, né? Tentando manter a nossa mente um pouco longe de toda essa confusão, de todas essas notícias conflitantes que a gente tem todos os dias, e tentar manter, né, a cabeça no lugar e fazendo, né, atividades saudáveis e mantendo a nossa sanidade física e mental até toda essa situação aí acabar, tá bom? Um grande abraço para vocês, não deixem de dar a curtida aí, de deixar os seus comentários se você já leu ou pretende ler Guerra e Paz. E se você ainda não for inscrito, por favor, faça agora a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações quando eu fizer vídeo novo, tá bom? E a gente se vê então em breve com mais uma leitura. Grande abraço para todos, uma boa quarentena e tchau, tchau.